Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados ouvintes, continuemos com aquele grande pensamento, com a grande revelação que Deus tem nos dado, que Satanás odeia a revelação do livro, o Gênesis e Apocalipse. Vamos nos inteirar mais ainda a respeito deste assunto, pois isto é segurança para nós. Então você já notou como Satanás odeia estes dois livros da Bíblia mais do que todos os outros. Através de mestres liberais, de falsos cientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Sempre atacando. Em ambos os livros nós encontramos a origem de Satanás, seus terríveis caminhos e também a sua destruição, o seu fim. Isto é justamente porque ele os ataca. Ele odeia ser exposto, ser mostrado. E nestes livros, ele é exposto exatamente como ele é. Ele não tem jeito de escapulir. Ele não tem jeito de continuar mascarado, de religioso, etc. Lembremos-nos do que Jesus disse a respeito dele, a respeito de Satanás. Ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de fato de provar isto diferentemente, ao contrário do que Jesus disse. Mas ele não pode. Por isso ele fez tudo o que pode para destruir a sua confiança, a confiança de você que está me ouvindo, na palavra de Deus. Agora note, ele quer destruir a sua confiança, a confiança do crente, a confiança da pessoa que está me ouvindo, não na minha palavra, não na minha pregação, não na minha ideologia. Se eu estivesse aqui pregando a minha ideologia, ele não me odiaria. Isto acontece com qualquer pregador que vier ao povo pregar a palavra de Deus. Então ele quer que você não tenha confiança na palavra de Deus. Mas acontece o seguinte, que quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não podem definitivamente prevalecerem contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus capítulo 16, versículo 18. Alguém nos elogiando, nos endereçando palavras de estímulo até certo ponto, e nos identificando como corajoso para atacar o pecado,
mas a gente está sempre escondido em Cristo. E eu estava explicando para aquele irmão: oh, não. Nenhum pregador verdadeiro se garba de ter coragem, de ser corajoso para falar a verdade. Nenhum homem teria coragem de falar a verdade se Deus não estivesse nele. Nenhum homem. Não há homem corajoso diante de Deus. É o Espírito Santo naquele homem é que fala a verdade. É o Espírito de Deus naquele homem que mostra a verdade para o povo. E mais do que isso, aquele homem está amando as pessoas. Se é que o Espírito Santo está falando através dele, aquele homem está amando as pessoas, atacando simplesmente a Satanás, aos demônios, porque as pessoas são boas, as pessoas que estão nas igrejas são boas, são nossos irmãos. Quem não presta é Satanás. Nós atacamos espíritos. Por exemplo, não atacamos o fumante, nós atacamos o fumo, o veneno que destrói o fumante. Nós não atacamos o alcoólatra, nós atacamos o álcool, o uso do álcool, da bebida alcoólica. É o espírito do vício que nós atacamos. Nós não temos direito de atacar as pessoas, mas sim os sistemas que Satanás criou para regê-las, explorar a boa vontade, explorar a fé das pessoas, explorar a sinceridade das pessoas. Este sim é atacado pelo Espírito Santo. Deus não vem aqui para atacar um homem. Ele poderia matar aquele homem ali em uma fração de segundo. Não. Deus quer que aquele homem seja liberto do espírito que o amarra, que o prende, que o engana, que o destrói. E para isso ele usa pregadores, usa pastores, usa mensageiros, usa os missionários verdadeiros, que levam a mensagem da libertação, a mensagem da revelação. O profeta desta era tinha dois dons que só Jesus teve aqui na terra: de conhecer os pensamentos das pessoas, os segredos de seus corações e as enfermidades que estavam nos seus corpos. Então ele revelava as vidas das pessoas de uma maneira detalhada, quando aquilo edificava. Ele nunca explorou desses dons para destruir a quem quer que seja. Ele disse: se eu fosse falar o que eu vejo num auditório em relação às vidas das pessoas, haveria crimes, muita coisa triste aconteceria. Por quê? O Espírito Santo estava nele em porção dobrada. E ele podia ver as vidas das pessoas como elas eram. A vida daquela senhorinha que estava sentada ali, a vida escondida dela, a vida daquela moça e daquele homem. Ele podia ver tudo, conhecia detalhadamente. E ele fala: por esse dom que Deus me deu, de discernir as enfermidades e os pensamentos dos corações dos homens, e outras coisas escondidas, que somente Deus pode conhecer, então revelar-me, eu gostaria que vocês ficassem comigo e vissem as faces das pessoas quando Satanás reconhece que vai ser desmascarado. O semblante das pessoas. Nós já tivemos essa experiência. De vez em quando nós podemos ver isso também. Quando as pessoas chegam diante de nós, quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo, nós podemos ter uma amostrazinha disso. Como elas mudam o semblante.
em que estado elas ficam quando Satanás sabe que vai ter que deixá-las, vai ter que sair delas? Sim. Ora, não é sobre pessoas que estou falando. Não é sobre as pessoas. É que Satanás tem se assenhorado de suas vidas através do pecado, através do engano religioso, da indiferença e da moléstia. Mas vocês deveriam ver como ficam as faces dessas pessoas quando Satanás sabe que vai ter que deixá-las. Satanás sabe que ele vai ser desmascarado. E as mudanças mais notáveis descem sobre o semblante das pessoas. Satanás está com medo. Ele fica com medo, ele convulsiona. Ele sabe que o Espírito de Deus está na hora de deixar as pessoas saberem de suas obras. Ele sabe que o Espírito Santo vai revelar às pessoas as obras de Satanás, o seu engano, e elas serão libertadas. Ele será desmascarado. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões, onde há revelação do Espírito Santo, não simplesmente para mostrar onde está uma doença, mas sim para mostrar onde está o pecado, onde está a causa da doença, onde está a causa da enfermidade, onde está a iniquidade, onde está o pecado. Então mulheres começam a confessar coisas escondidas, homens começam a confessar a quem deve suas coisas escondidas, marido confessando para a esposa, esposa para marido, filhos para pais, pais para filhos, irmãos confessando para irmãos, porque a revelação é o espelho de Deus, vai mostrar lá onde está a causa de toda a desgraça. E Satanás não quer isso. Ele odeia isso. Sim, amados. Vamos mostrar nesse instante outra razão porque Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja, o Apocalipse. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isto, que é afirmado por uma multidão de mais de 90% dos teólogos, dos pregadores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe que desde que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Se Deus é imutável na sua natureza, Deus é imutável em seus caminhos. Se ontem ele exigiu santificação, hoje ele exige santificação do mesmo jeito. Sim, não vamos pensar diferente. Se ontem ele exigiu santificação, na igreja primitiva, ele exigiu a vida daquela gente, hoje ele exige a mesma coisa, ele é imutável nos seus caminhos. Ele não está em fase progressiva, ele nunca foi atrasado para progredir. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele exigiu no coração de Maria, ele exige no coração de uma verdadeira cristã hoje. É como Satanás, o que ele exigiu no coração de Jezabel, ele está exigindo nos corações das mulheres que estão entregues a ele hoje, do mesmo jeito. Veja o que ele exigiu de Jezabel. Veja o que ele inspirou a Jezabel. Assim é Deus. Deus é imutável em seus caminhos. E Satanás conhece seguramente que a igreja originada, prestemos atenção, originada no Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em processo, é a verdadeira igreja que Jesus chama como sendo sua própria. É sim. É a verdadeira igreja que Jesus chama como sendo sua própria.
Eu nunca te chamei para a minha igreja. Eu te chamo para a igreja de Jesus, para a igreja da palavra de Deus, para a igreja da vida vivida, para a igreja da vida de Deus em você. Porque esta é a única igreja que subirá para o céu. Eu não fundei uma igreja. A igreja de Cristo é fundada desde antes da fundação do mundo. Sim. A igreja de Cristo não é uma organização registrada num cartório, mais velha, mais antiga, mais tradicional, nenhuma mais nova. A igreja de Jesus Cristo tem o seu nome no livro da vida, no cartório de Deus. É o seu nome, você que tem vencido a Satanás, tem sido revelado, tem sido revelada, tem sido elegido desde antes da fundação do mundo, nascido por predestinação, tem felicidade no seu coração de ser uma cristã, de testemunhar de Cristo através de seu corpo, de sua vida, de seu pensamento, de seus olhares, de seu andar, de seu cantar, de seu viver na vida diária. Nós não queremos que ninguém saia da sua igreja. Nós queremos que as pessoas saiam do mundo, do pecado e entrem em Cristo, e Cristo nas pessoas, porque só assim elas poderão subir para a glória eterna. Só assim elas poderão atingir o desejo de estarem com Cristo, de serem felizes. Fora disso, tudo é falso. Tudo é falso. Tudo que eu crio é falso. Tudo que qualquer homem cria é falso. Somente o que Deus revela, somente o que Deus fala é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro, disse São Paulo. Agora sim, agora eu sou feliz. Agora eu sou feliz, tendo a revelação destas coisas. Verdadeiramente feliz. Eu tenho que dizer, não posso me conter, a Cristo tem meu coração. Irei anunciando, ao mundo propagando, o coro da minha canção. Agora eu sou feliz, agora eu vou cantar. A vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. A vida para mim. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha mão, por isso é que eu digo, não há melhor amigo, Jesus Cristo é meu irmão. Agora eu sou feliz, agora eu vou cantar. Você crê que tem ouvido a palavra de Deus? Peça humildemente nesta hora: Senhor, revela-me mais ainda a Tua palavra, o poder do Teu Espírito Santo possa ser o alvo da minha vida, a dinâmica nesta mecânica que é o meu corpo, que é a minha vida, Senhor, a dinâmica que é o Espírito Santo, venha agir, me dirigir, me inspirar os meus desejos, e todos eles possam ser inspirados pelo Espírito Santo. Enche-me da graça, do gozo da consolação, da verdadeira felicidade. Você tem orado assim? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.